Olá para você que acompanha o canal do YouTube do Portal ITV em 9. Nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios o deputado estadual Wilker Barreto e pré-candidato a prefeito de Manaus para um bate-papo franco aqui sobre as eleições, o papel dele como oposição na Assembleia e o que a gente pode esperar dele aí como pré-candidato, né? Deputado Wilker, bem-vindo ao Portal em 9. Eu que agradeço a oportunidade, Moisés, de poder estar tendo o espaço aqui no I9 para nós levarmos a verdadeira proposta para Manaus do Mobiliza. Nós estamos aí com a nossa pré-candidatura na rua, conversando com a população, estudando aqui os números do município, porque eu fico impressionado que tem muito pré-candidato que acha que tudo é possível com o orçamento da prefeitura. E não é. Sim. Certo? Então, você tem que olhar. O balanço 2023 foi publicado agora, em abril, dia 30 de abril. O orçamento 2024 está aí. Então, você precisa enxergar como é que vai ser a prefeitura para 2025. Como é que está a saúde financeira? Então, isso é o nosso papel. Nós estamos debruçados sobre esses números para poder trazer a Manaus real. Não é a Manaus do sonho, do tem dinheiro, dá para fazer. Porque quando chega na hora da promessa e da realidade, está aí o exemplo do atual gestor, que achou que tudo era fácil e olha como é que está entregando a Manaus depois de 4 anos. É verdade. E o eventual candidato que vai se eleger, né, já para governar em 2025 vai ter que trabalhar com um orçamento que já foi aprovado. Que será aprovado em dezembro, novembro, dezembro deste ano. E cheio de limitações, né? Um orçamento que vai ser aprovado provavelmente pela base do atual prefeito para o que ele iria trabalhar. Então, na verdade, o próximo prefeito de Manaus começa a trabalhar com um orçamento que ele vai articular dentro da Câmara só a partir de 2026. O correto mesmo, eu sempre defendi isso, que os resultados das eleições de primeiro e segundo turno, até meados de outubro, tu já sabe quem é o prefeito de Manaus. O correto é que nessa transição o atual gestor possa permitir que o próximo prefeito possa abrir o diálogo com a Câmara na construção do orçamento. A Câmara já saberá quem são os vereadores eleitos, reeleitos, e isso é um processo de maturidade. Eu fui o primeiro presidente da Câmara que fez transição. Eu passei a presidência para o Joelso. Sim. E nós abrimos a transição 30 dias antes do final, certo, do meu mandato de presidente. Então a transição, ela é um processo de maturidade. Eu espero que, se possível, a gente possa ser o prefeito e eu tenho um bom diálogo com a Câmara, conheço todos que estão lá, metade que estão lá, fui presidente deles. E eu acredito que seria o correto você já tentar arrumar o orçamento já avisando os desafios de 2025. Sim, a gente começou aqui, já foi logo entrando no papo aí, mas eu queria que você, Wilker, fizesse aí uma apresentação sua para quem está acompanhando a gente e ainda não conhece o Wilker Barreto. Fizesse um resumo breve aí da tua trajetória. Olha, eu estou no meu 5º mandato, Moisés, 3 de vereador, pelo qual passei 10 anos na Câmara. E cheguei à presidência da Câmara reeleito por 2º biênio. Por sinal, fazia 22 anos que um presidente de Câmara não era reeleito. E eu tive mais votos na minha reeleição do que na minha eleição. Fizemos uma passagem que eu considero exitosa, isso a história já conta. Saneamos as finanças da Câmara. As finanças da Câmara estavam em ruínas. Certo? Nós fizemos plano de carreira para servidor. Depois de 15 anos, nós fizemos plano de aposentadoria voluntária para os servidores, valorizamos o servidor, mexemos com a infraestrutura, construímos auditório, o Zane dos Reis. Imagina, a Câmara de Manaus não tinha um auditório, tudo era feito no plenário. Construímos o Zane dos Reis, construímos o anexo da Câmara, a primeira obra acompanhada em tempo real pelo Tribunal de Contas. Tanto é que, na época, a presidente era a Yara, hoje, novamente, a conselheira Yara, esteve lá na Câmara, assinou o termo de fiscalização da obra, entregamos a obra em 6 meses. No meu primeiro biênio, nós economizamos 5 milhões dos cofres da Câmara e passamos para a Prefeitura. Nós recuperamos toda a mini Vila Olímpica
do Santo Antônio, hoje degradada de novo, certo? Então, nós saímos da Câmara deixando 8 milhões no caixa da Câmara. Hoje, a Câmara está negativa de novo, quase 20 milhões de reais. Fui para a Assembleia e assumi lá o mandato de oposição ao governo. Eu sempre digo que eu não tenho nada de pessoal contra o governador. Eu sou um opositor daquilo que é errado, daquilo que não se acerta. Matérias positivas tem meu voto favorável. Matérias que eu considero que são matérias nocivas e atos administrativos que não são coerentes, eu tenho a obrigação de cobrar. Me reelegi deputado, certo? O único da oposição que voltou, meu colega Dermilson Chagas não conseguiu se reeleger, faz falta hoje lá na Assembleia Legislativa, e nós estamos lá hoje numa oposição muito madura, cobrando tanto o prefeito de Manaus quanto o governador para que acerte. Quem ganha com isso é a população. Então nós estamos aí nessa luta, somos de fato a única candidatura contra o sistema. Porque nós temos o Roberto, candidato oficial do governo, o Alberto Neto, que tem uma relação muito próxima com o governador, e o Amon. As pessoas acham que o Amon é brigado com isso, talvez agora. Mas se tu pegar 1 ano, 2 anos atrás, o Amon alinhadinho com o governo. Nunca cobrou publicamente nada, certo, dos atos. Inclusive agora, recentemente, a SEDUC está sem pagar serviços gerais. As escolas estão sendo limpas pelos alunos, pô. E o Amon sequer, mesmo eu cobrando ele da tribuna da Assembleia e de espaços de entrevistas que nem esse, sequer deu um posicionamento. Imagina, alunos limpando a escola. Isso é uma coisa que é um retrocesso. Então, a nossa candidatura é uma candidatura muito pautada na gestão. Dos pré-candidatos que aí estão, salvo o prefeito, que a avaliação dele, por si só, já demonstra que o Davi, na minha opinião, é ex-prefeito. Manaus tem que ter a sabedoria, a maturidade dos nomes que estão postos aí, de ver quem é o melhor currículo, o melhor preparo, quem já tem experiência. Eu brinco, mas brinco para trazer uma reflexão. O que é ser prefeito de Manaus? É uma entrevista de emprego com o povo. Certo? Então, o próximo prefeito vai administrar uma empresa pública. O orçamento da prefeitura para os próximos 4 anos beirará 40 bilhões de reais. É muito dinheiro para alguém que não demonstre qualquer tipo de experiência administrativa. São vidas que você está lidando, não é com só asfalto. Prefeitura não é só asfalto e meio fio. É você cuidar da saúde, da infraestrutura, da questão de áreas degradadas, áreas insalubres, que hoje são as nossas áreas de encostas. É cuidar principalmente hoje, mas é da saúde financeira. A saúde financeira da prefeitura não está boa. Tanto é que agora, semana passada, o prefeito deu uma entrevista dizendo que, graças ao empréstimo, Manaus volta a trabalhar os serviços essenciais como asfalto, etc. e tal. Uma cidade de 9 bilhões de reais depender de um empréstimo de 580 milhões para funcionar. Eu gosto de falar o seguinte: quando a gente usa a nossa vida pessoal, quando a gente tem que correr para banco para emprestar dinheiro para pagar nossas contas, alguma coisa está errada, né? Você falou aí no orçamento de quase 10 bilhões. 9, para esse ano 9,88. 9 bilhões. É o suficiente? Olha, nunca é o suficiente, porque a gente diz o seguinte: na economia tem uma máxima, demandas infinitas para recursos escassos. Mas qual é o papel de um gestor? Está aqui, ó. Isso aqui é a LOA, Lei Orçamentária 2024. Sim. Qualquer gestor tem que trazer a despesa na direção da receita. Você não pega o cartão de crédito, vai comprando do jeito que tu quer, sabendo que no final do mês tu tem aquele salário de pagamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, e é a minha principal proposta, é o choque de gestão nos primeiros 6 meses. Não tem como. Tu tem uma prefeitura, tá aqui os números do balanço 2023. Quanto gastou a prefeitura de Manaus oficialmente com custeio? Custeio é manutenção da máquina. Certo. 3,6 bilhões de reais. Aí nós estamos falando de Censa, CEMED, isso para fazer pública, a máquina funcionar, servidor público... Tudo. Sem folha. Folha deu outra pancada. Sim. Sem folha. 3,6. Os contratos, o custeio da máquina. Qual é o
primeiro ato que você tem que fazer? Eu fiz isso na Câmara. Eu assumi a gestão da Câmara no dia 1º de janeiro de 2015. 15 dias depois, eu baixei a portaria 072. O que eu fiz? Realinhei todos os contratos. Chamei fornecedor, meu irmão, preciso realinhar para poder melhorar a saúde financeira. Mas tem um detalhe, eu te pago em dia. O problema é que hoje, o fornecedor que fornece tanto para a Prefeitura quanto o Estado, não recebe em dia. E aí, o custo dele, ele majora para poder... Como eu só vou receber com 90, 120 dias, eu já tenho que colocar nesse preço o custo calote. Então, tu tem que trazer o... Se tu fizer uma economia de 10% em cima de 3,6 bilhões, tu encontra 360 milhões. Bota 15%, tu vai buscar quase 500 milhões. Põe 20%, tu vai encontrar mais de 600 e poucos milhões. 720 milhões. Por que eu estou falando isso? Porque ao final de 4 anos, eu reduzi em 30% toda a despesa da Câmara de Manaus. Imagina, olha a minha meta, é audaciosa, mas tu tem que ter um objetivo. Vamos reduzir, mas quando eu falo reduzir, é desperdício, é realinhamento de contrato. Como é que pode a Secretaria de Obras, hoje, tudo é no papel. Quem é que trabalha no papel, meu irmão? Como é que tu vai controlar a saída de cimento com requisição de papel? Isso aí é um prato cheio para corrupção e para desvio de material. Sim. Então, se nós encontrarmos 30% de economia em cima de 3,6, tu vai bater aí, meu irmão, quase R$1 bilhão. É muita coisa para nós enxugarmos, para poder recuperar a saúde financeira de uma prefeitura que está dizendo, mas aí não sou eu não, o orçamento 2024 já começou a prefeitura no vermelho. Por isso que hoje o prefeito está desesperado por empréstimo da quinta cidade mais rica do país. Então, enxugando a máquina, folha de pagamento, tá dando aí quase, vou arredondar para ficar mais fácil de entender. Vamos botar 4 bilhões de folha. 5% tu encontra 200 milhões. Então, o choque de gestão é para trazer a máquina pública na direção da sua receita, para aí você aumentar a sua capacidade de investimento. Isso requer um chamamento de fornecedores, isso requer informatização. Por exemplo, lá na Câmara Moisés hoje, tu chega com um pedido de pagamento, tu vai no protocolo, ele digitaliza, te devolve o documento. Nós informatizamos todo o processo legislativo e administrativo da Câmara. Sim. Tudo é online. Isso vai te permitir o quê? Fazer uma coisa que hoje a tecnologia, eu vejo aqui no teu estúdio, pô, a tecnologia caminha o quê? Para quanto menor, sim, mais precisa. Aquelas, sim, câmeras gigantescas. Sim. Por que a gente não usa hoje a tecnologia na direção da transparência? Por que as obras públicas, tipo assim, vou dar um exemplo. Se a tua equipe de reportagem for lá no Policlínica do Parque 10, em frente ao Dedé, cadê a placa da obra? Não tem. Não tem. Está parada aquela obra quase um ano, mais de um ano. Quantas pessoas deixaram de ser atendidas? E olha que tu sabe que eu sou um crítico ferrenho da saúde e critico realmente a saúde do Estado, mas vamos ser justos. Muitos dos pacientes que estão sendo atendidos nos SPAs e pronto-socorro do Estado é da UBS, tá? Eu sei porque quando fui fiscalizar o pronto-socorro lá da criança na Zona Sul, a diretora, a Rose, me deu, deputado, também me ajude. O que foi que houve? Olha aqui, ó. 2023, 25 mil atendimentos feitos no pronto-socorro são oriundos de UBS. Se a UBS e a Policlínica do município faz sua parte, desafoga também. Assim, a consequência é... Lógico, tu vai para um hospital, vai para um pronto-socorro, teu filho está passando mal. Então a saúde precisa ser exercida com responsabilidade, mas repito, o choque de ordem, o choque de gestão é fundamental para que a prefeitura possa recuperar a sua saúde financeira, para aí sim partir para cima dos problemas. Eu vejo muito pré-candidato falar, vou contratar médico, falei, legal, vou contratar guarda municipal para policiamento, ótimo, cadê o recurso?
Como é que ele vai encontrar aqui nessa prefeitura hoje do Vermelho? Eu estou dando o caminho. Eu estou dando porque eu já fiz na prática. Eu administrei por 4 anos a Câmara, R$500 milhão em 4 anos. Hoje o orçamento da Câmara está o dobro do que era da minha época. Hoje está 245 milhões o repasse anual. Na minha época era 125. 125, multiplica por 4 anos, estou arredondando quase R$500 milhão. E olha os feitos administrativos que nós fizemos lá. Então, o que eu quero mostrar para a população é que eu sou. O meu currículo é um currículo técnico, eu tenho experiência política e tenho experiência de gestão. Sim. Eu vou para dentro do governo municipal já sabendo o que vou fazer. Tem que ter os técnicos? Obviamente tu tem que ter uma boa equipe, mas tu tem que saber o que comandar. Eu vejo o pré-candidato Amon falando em doutores, que vai ter doutores disso, daquilo, ótimo. E qual é a capacidade dele de conversar com os doutores? Ou ele é o maestro ou ele vai ser conduzido? Eu nunca vi copiloto pilotar. Eu sempre digo o seguinte, auxiliar técnico é o cara que auxilia o técnico. Mas não é ele que manda. Então, o que eu questiono, e aí a falta de preparo, é que nós precisamos de espaços como esse aqui, e aqui, como tu falou, aqui não tem pergunta casada não. Aqui tu tem que responder aos questionamentos e principalmente, ninguém tem solução para tudo. Ninguém tem uma varinha de condão. Mas tem que conhecer os números de uma prefeitura que hoje me preocupa a saúde financeira de como vai deixar o prefeito de Manaus para o próximo gestor. Eu sei. Tu falou um pouco aí da tua trajetória como presidente do Poder Legislativo Municipal. Como é que tu enxerga esse desajuste na relação entre o executivo e o legislativo? Crise sobre crise, as vísceras aí, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, expostas numa guerra. Tu acha que esse processo eleitoral é responsável por isso? Está contaminando também? Ou é falta de gestão? Eu digo o seguinte, Moisés, eu acho que tu já percebeu que o Davi não tem muito controle emocional, né? Qualquer jornalista, quando vai questionar ele fica logo melindrado, põe o dedo na câmera. Ele não suporta que a população cobre ele como gestor. E se relacionar com a Câmara é respeitar o que significa o Parlamento Municipal. Quem representa o povo não é o prefeito, é o Parlamento. O prefeito ele é um executor do orçamento. Mas a representatividade de uma cidade está no Parlamento Municipal. Por isso que ele é plural. Então você tem que envolver o parlamento e mostrar para ele que a gestão está fazendo o melhor para Manaus, não querer impor sua vontade. O problema é que o Davi quer tratar a Câmara Municipal de Manaus como se fosse uma extensão da prefeitura. Obviamente, existe a questão política, lógico, mas nós somos políticos. Certo? Existem os interesses de grupos? Sim, existe. Mas se ele convencesse a Câmara que a sua proposta é melhor para Manaus, obviamente que isso se anula. Por exemplo, eu sempre falei lá na tribuna da Assembleia, falei, no dia que pode mandar empréstimo aqui para a construção de casa do governo que tem meu apoio. Eu já falei da tribuna, nós estamos hoje com as delegacias, nós estamos com os quartéis, nós estamos com a infraestrutura de saúde totalmente debilitada. É importante usar a capacidade de endividamento do Estado para a construção de uma nova maternidade? É ótimo que é, e deve fazer. Construções de policlínicas, certo? O empréstimo, ele tem que ser utilizado para tu enfrentar aqueles desafios de infraestrutura. Quando pega uma prefeitura como Manaus, empréstimo para rodar uma cidade, porque desde quando o asfalto é investimento? Isso é o custeio da máquina, pô. Isso já está embutido dentro daqueles 3,6 bilhões. Quando eu vejo um prefeito pegar 580 milhões de reais, ainda joga os vereadores, a população contra os vereadores. Está certíssimo. Se eu estivesse na Câmara, se eu fosse presidente, nem pautaria. Cabe ao presidente pautar. Não, meu irmão. Tu tem 3,6 bilhões de custeio. Faz gestão. Economiza. Encontra o dinheiro do custeio da máquina. Não, empréstimo, nós vamos construir casas populares. Tem meu apoio. Nós vamos fazer um viaduto. Tem meu apoio. Nós vamos construir uma maternidade. Tem meu apoio. Agora,
São despesas extras, Pô, né? não, é porque é o seguinte, a gente sabe, é que nem comprar uma casa. Quem consegue juntar o dinheiro para comprar sua casa própria? Não, tu tem que financiar. Sim. Ah, tu tá pagando bem mais caro? Sim, mas eu não tenho dinheiro. Eu resolvo um problema social. Eu saio do meu aluguel, em vez de pagar aluguel, eu pago o banco de uma coisa que é minha. Mas o prefeito tá pegando o dinheiro pro dia a dia de uma cidade. Então, isso mostra para mim a falta de capacidade gerencial. E é nisso que eu estou pegando. Gente, quem não tem preparo e quem não tem currículo, como é que vai administrar uma cidade complexa como a nossa? Uma cidade que cresce de forma desordenada, uma cidade que está crescendo de forma horizontal, uma cidade que não incentiva a geração do emprego e da renda. Eu sou economista de formação, certo? E eu entendo, Moisés, que o papel principal de um prefeito é garantir que os serviços voltem para a população, mas Manaus precisa ser uma cidade seguinte. Tu quer abrir teu negócio? Vem para cá para Manaus. Olha, a dona de casa quer abrir o seu salão de beleza? Vai ter suporte. Nós temos programas como o Banco da Gente, o Banco Empreendedor, que é uma proposta nossa de incentivo tanto para o jovem, tanto para o idoso. Porque é o seguinte, olha lá, nós temos o menor aprendiz e o jovem, que não tem experiência e precisa atrás do mercado. Isso nós vamos incentivar através do Banco Empreendedor. Aí tu tem aquele que tem 60 anos que já está fora do mercado mesmo. Como é que a gente trabalha essas duas linhas? Você quer pegar dinheiro aqui para investir? Ótimo, o Banco Empreendedor está aqui. Pega recurso lá do FUMIPEC, certo? Tu sabia que Manaus gastou mais em publicidade do que o governo do estado do Amazonas no ano passado? Caramba. O governo gastou 185 milhões, o município 197. Tem que ter a propaganda institucional? Tem que ter. Mas não dá para gastar em 4 anos 600 milhões de reais. Pô, deixa 300 milhões e pega 300 aqui, ó, joga 100 milhões para o Banco Empreendedor. Nesse intervalo do jovem e do idoso, tem aquele cara de 40, 55 anos que não consegue mais emprego. Aí nós temos um programa chamado Recomeço. Você tem duas formas de gerar renda, movimentar a economia: gerando emprego, que é a carteira assinada, e gerando renda. Eu nunca vi dizer que uma boa costureira passou fome, que um bom eletricista, que um bom hidráulico, que um bom profissional liberal. Agora, cadê os programas de qualificação profissional? Cadê a Secretaria do Trabalho? Por que o município não bate na porta da Samsung e fala: Samsung, tu está precisando de mão de obra? Qual é o curso? Qual é a formação? Eu faço essa turma com a proposta de você contratar esse povo, que a gente chama de demanda casada. Demanda casada, movimentar a economia. O crescimento de Manaus de ISS de um ano para o outro foi 135 milhões, isso é nada. Manaus cresceu 10,9%. Agora pega aí os números da economia, devendo 5 meses de fornecedor. Você falava aí dessa relação na comunicação, né, da prefeitura com a comunicação. Como é que o Wilker pretende lidar com isso? Hoje o secretário que saiu falava em 400 portais. Eu acho um exagero, porque 400 portais, tem muito portal aí que na verdade só existe na cabeça do dono. Não tem uma estrutura, não tem redação. Como é que você pretende administrar a comunicação? Tem indicadores, por exemplo, o seguinte, de você mensurar. Se eu não me engano, vocês trabalham com o IVC, não é isso? Isso. É o IVC, não é isso que trabalha? O IVC. Perfeito. Vamos lá. Tem que ter a propaganda institucional? Tem. Mas nós não vamos fazer uma institucional só elogiando a prefeitura. Por exemplo, nós temos que informar Manaus, e principalmente a juventude, que a nossa cidade e o nosso estado é campeão ainda nacional de AIDS entre adolescente. A AIDS, gente, está matando ainda. Que nós somos campeão nacional de tuberculose. Certo? Nós temos que ter a propaganda institucional no intuito de informar a cidade. Mas eu te garanto, eu não consigo gastar 600 milhões de reais. E aí nós vamos pegar aqueles que têm realmente alcance. O intuito é informar a população. Sim. Então nós vamos ter critérios. E transparência. Todo portal sério tem o seu CNPJ, não tem? Sim. Ora, caramba, por que tem que passar por uma agência e tem aquela camuflagem toda? Aí, quem tem a audiência é o portal e o negócio fica na agência. Quem tem a audiência não é a TV, o portal. Por que eu tenho que passar pelo atravessador para fazer aqui direto? Não, pô. Abre o Sertão e se credencia, mostra e paga direto.
E acaba com o atravessador. Nós temos que economizar, porque 300 milhões de reais aqui da comunicação, pô, mas vai ficar ainda 300 milhões, divide por 4 aí, porra, é um bom dinheiro para a comunicação. Sim. E esses outros 300 milhões está fazendo falta onde? Está fazendo falta hoje, na questão hoje do incentivo à economia. Programas como nós temos, uma nova escolha que eu fiz na Câmara Municipal de Manaus. Hoje, nós estamos perdendo a juventude para as drogas. Quais são os incentivos que nós estamos botando nos bairros para tirar a meninada da droga? O esporte é uma porta de se evitar que a meninada vá para a droga. Outra coisa, gerar emprego, gerar renda, chamar um empresário. O centro da cidade hoje te dá pena hoje. Sim. Nós temos um centro bonito, mano. Tipo Curitiba. Vai lá em Curitiba, de manhã um comércio pujante, à noite vida noturna. Sim. Como é que incentiva isso? Nós temos uma forma seguinte. Vamos zerar os impostos. Vamos diminuir aqui. IPTU não paga. Tu vai abrir negócio no centro, que já está aberto lá, legal. A gente conversa aqui, vamos dar um incentivo aqui de ISS. Vamos descontar aqui. Mas tem lojas fechadas, vamos zerar aqui o IPTU, vamos zerar aqui o Alvará, vamos diminuir aqui o ISS. Aí o cara vai dizer, mas Will, que tu está abrindo mão de receita? Eu falei, não. Eu não tenho. Como é que eu vou cobrar um IPTU e um alvará de um ponto que está fechado? Vai para a dívida ativa, mas no movimento da economia. Se tu pegar aqui o orçamento, 5 bilhões que entra nas contas do município é transferências. Sim. É transferências. E isso nós vamos usar para movimentar a economia. Vem para o centro, guarda municipal, precisamos crescer o efetivo, e isso se faz aonde? Primeiro encontrando dinheiro. Só tem duas formas de você entrar dinheiro na prefeitura, Moisés. Ou tu corta o custeio e entra o dinheiro, ou tu aumenta a receita. Só não dá para fazer que nem fez o Davi. O teu IPTU dobrou? Aumentou, hein? Mas sabe por quê? Porque está aqui, publicado. Sabe, desde quando o Davi entrou, sabe quantos por cento subiu o IPTU em Manaus, gente? Para você que está me assistindo? 62%. 62%. Quando o Davi entrou em 2020, Manaus arrecadava 280 milhões de reais com o IPTU. Passados 3 anos, Manaus está arrecadando agora no balanço 400 e poucos milhões. Quase que dobrou o IPTU. Isso é uma maldade, porque quando tu tira 200 milhões da economia e entesoura aqui no governo, isso não volta. Você que pagou o dobro de IPTU nesses 3 anos, esse dinheiro no bolso do povo estava movimentando a economia, estava aquecendo. Nós estamos estudando uma forma de desonerar esse IPTU, devolver isso de volta. E esse dinheiro aquecer a economia, porque quem paga um IPTU de R$800, que pagava 400, esse R$400 é a parcela do plano de saúde, é o rancho que ajuda no rancho, na luz. Esse dinheiro volta. O Davi deu um duro golpe na população. Não sou eu que estou dizendo, está no balanço publicado agora em abril. O IPTU em Manaus cresceu 62%. Sim. Que inflação foi essa? Então não tem que aguente. Então, quem não faz gestão aumenta tributo. O que nós vamos fazer? Incentivar geração de emprego e renda. Isso movimenta a economia. O custeio da máquina vai, mas até um ponto que tu não consegue mais enxugar aqui. Nosso intuito é deixar uma máquina redonda. E qual é a outra forma de nós trabalharmos a receita do município? Ser um município que permita negócio. Quer ver um exemplo? Quando eu era presidente, tinha aquela questão daquela lei que não poderia construir 500 metros da orla, lembra? O Bolsonaro aprovou a lei. Vai fazer 2 anos e até hoje o Davi Almeida não regulamentou, não mudou, ou seja, a construção civil não pode construir nada na orla de Manaus. Pô, todo mundo sabe que o setor de construção civil é locomotiva de economia. Sim. Como é que uma prefeitura não se preocupa em se atualizar uma lei já vigente,
Só tendo que regular a mesma. Tá aí. Se tu perguntar para o Sinduscom, se perguntar para a ADEME, pergunta e verifica do que eu estou falando. Aí eu te pergunto, quantos negócios imobiliários, quantos prédios deixaram de ser construídos nesses últimos 2 anos? Sim. Perde o município em receita, perde a população em trabalho. Quantas pessoas trabalham na construção de um prédio? Entendeu? Então, hoje, os números não mentem. A Prefeitura de Manaus hoje é uma prefeitura que pune aquele que quer empreender. E uma forma que você tem de agilizar, por exemplo... E está perdendo receita porque o mercado está aquecido, né? Perfeitamente. Hoje, nós temos uma proposta da certificação integrada. O que é isso? A CIT é o primeiro passo que você dá entrada na Implurb. Aí depois precisa da SEMA, precisa da Visa, quando é o caso, ou dos bombeiros. Nós vamos integrar isso aí. Determinados tipos, até tipo 3, caso, você informa lá no computador e o princípio da boa-fé. O poder público vai te fiscalizar. Se tu estiver faltando com a verdade, nós vamos te fechar. Mas qual é o nosso intuito? Eu quero ter uma cidade que tenha facilidade para abrir negócio. Você vai mexer no plano diretor da cidade? Porque hoje o plano diretor de Manaus é um plano diretor ultrapassado que trava a cidade. Nós temos que ter o seguinte, nós temos que ter uma cidade que verticalize. Não dá para ter cidade de crescimento horizontal. Quanto mais horizontal é a cidade, mais longe tem que chegar a coleta, mais longe tem que chegar os serviços do município. Então nós temos que trabalhar as verticalizações. O que eu quero trabalhar, a questão das certificações, é que não pode um empresário passar de 6 meses a 1 ano para abrir um negócio. Não pode, Dona Maria, que está me escutando aqui agora, eu quero abrir um salão. Aí eu tenho que ter 3 vagas de estacionamento. Aonde? Na periferia, aonde? No Jorge Teixeira, onde é que tem 3 vagas de estacionamento? Certo? Nós temos que ter uma cidade, e principalmente os órgãos licenciadores do município precisam entender o seguinte: toda vez que passar naquela porta do mais humilde empreendedor ao mais rico, veja neles como se fosse uma galinha dos ovos de ouro. Não estrangula ele. Meu irmão, sente aqui. Porque quem tem coragem de abrir um negócio está movimentando a economia de uma cidade. Então nós temos que ser uma cidade que incentive a abertura de negócios. E para incentivar, nós temos as nossas linhas de crédito através do Banco Empreendedor, através dos programas do Recomeço. Aí nós temos o Mais 60, nós temos projetos Meu Primeiro Passo para a Juventude. Nós estamos estruturando. Agora, tem que enxugar. Eu não vou acabar com a questão da comunicação, mas nós vamos deixar 300 milhões de reais, que tá bom. Eu quero tirar, por exemplo, dos 500 milhões de reais lá de contratos da Seminf, uns 15% só da perda, da falta de descontrole. Eu estou batendo na tecla, por exemplo, da questão do lixo. Já lancei meu plano de governo para o lixo. O Manaus Sustentável. Para mim, lixo é riqueza. Manaus perde em 3 linhas quando não trata o lixo como riqueza. Primeiro, perde na coleta seletiva. Perde a população lá na frente que não consegue vender o lixo. Perde Manaus, porque esse lixo que não é reciclado, ele vai dentro do caminhão lá para ser pesado na balança. Ou seja, boa parte do que ia ser pesado era para ser o quê? Separado. A renda vem para cá, o município ganha na hora de pesar e ganha o meio ambiente. Então hoje Manaus perde em 3 frentes. Nós vamos tratar o lixo como riqueza porque só aqui não se vê como riqueza. Hoje todo mundo, quando vê uma latinha na rua, não vê aquilo como um dinheiro? Por que o plástico não pode ser feito? Inclusive, semana passada, eu queria até aproveitar aqui a audiência do Renove e fazer aqui um apelo ao governo. Eu fiz um pedido e fiz um indicativo ao governo para que ele coloque em prática o que fez Minas Gerais agora, em abril. Minas Gerais mandou a mensagem ao governo zerando o ICMS sobre o resíduo do lixo. Com isso, incentivando a reciclagem. Certo? Então, uma medida bastante feliz. Parabenizo o governo lá do Zema. E estou pedindo para que o governo do estado faça a mesma coisa aqui no Amazonas. Em especial Manaus, incentivando a cadeia do lixo
da reciclagem, com isso ganho o meio ambiente. Então, são esses exemplos que dão certo, que eu acredito que nós temos que implementar. Tens acompanhado a instalação aí desse novo aterro sanitário? Como é que você vê isso daí? Bem, vamos lá. Se nós tratarmos o lixo como riqueza e nós separarmos o lixo reciclável do lixo que vai hoje 100% para o aterro, a gente aumenta a vida útil. A Justiça deu mais 4 anos. Mais 4 anos de sobrevida. Para o atual aterro. Para o atual aterro. Não dá para manter aquele aterro, não dá para migrar, em hipótese nenhuma, para aquele aterro ali da Marquise. Sim. Na cabeceira do Garapé do Leão, aquilo ali é uma bomba relógio que pode colocar em risco a bacia do Tarumã. Sim. E a bacia do Tarumã é a bacia que passa na frente da Ponta Negra. Na hora da seca, o Tarumã esvazia e aquele faz a curva à esquerda ali naquele Maxud ali do Tropical Hotel e passa na frente da Ponta Negra. Nós temos que ter a coragem de, nos próximos 4 anos, abrir e criar um novo aterro para Manaus. Enquanto isso, implementar a questão da... E qual seria a solução? Aí nós temos que ver aterro? uma outra área, certo? Dentro da legislação, 20 quilômetros do cone do aeroporto, tem toda uma legislação específica. Mas quando você coloca a coleta seletiva em prática, através de uma central de tratamento de resíduos, chamando a categoria, mostrando para a população, hoje tem empresas e bancos que compram o lixo. Sim. Que compram o lixo. Então eu acredito muito, eu peço a você que está me assistindo que possa entrar lá no meu Instagram, certo? Acompanhar lá as minhas propostas. Ali está um pouco de uma mesclagem de mandato e proposta, entendeu, Moisés? Mas nós temos a proposta do Manaus Sustentável. Sim. Como nós temos também a proposta da solução da creche. Hoje, Manaus, tem menos de 7 mil crianças em creche. E isso, você, mamãe, que está hoje, nesse exato momento em casa, podendo estar correndo atrás do emprego, não tem onde deixar seu filho. É um problema social seríssimo. A nossa proposta, Moisés, é a criação do Fundo Municipal da Educação Infantil. Lembrando que creche vai de 1 a 3, e a educação infantil vai até aos 5 anos. Dos pré-candidatos que estão aí, o único que fez, tirando o atual prefeito, que não é um bom patrão para o servidor, tirando o atual prefeito, os demais candidatos, ninguém fez plano de carreira de servidor quando teve a oportunidade de ser gestor. Eu fiz. Eu fiz plano de carreira para servidor, dei database e ainda fiz plano de aposentadoria voluntária. O que foi o PAV? Plano de aposentadoria voluntária incentivada. Tinha muito servidor que já tem um tempo de aposentadoria, mas não se aposentava por causa do abono permanência. Todo o direito. Paguei, Moisés, dentro da minha gestão, paguei tudo que era de direito em 24 meses. Não deixei uma dívida do PAV para o próximo presidente. Então, mas isso só foi possível porque nós fizemos um choque de gestão. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu entrei na Câmara, a Câmara gastava R$200 mil de leite. Leite. Eu até brinquei, aqui não tem menino pequeno, cortei. Gastava, só na minha troca da Embratel para Vivo, economizei R$200 mil de telefonia. Acabei com o uso do copo descartável, a gente foi. Acabei com o uso do papel na Câmara. Economia daqui, economia dali. Por isso que ao final de 4 anos, eu me orgulho de dizer, reduzi as despesas da Câmara em 30%. Essa vai ser minha meta em relação à prefeitura. Eu vou para dentro do custeio da máquina. Quanto mais eu economizar aqui, mais sobra para investimento. E é desta forma que nós iremos implementar, porque nós já fizemos isso, como tivemos a oportunidade. Olha, eu nem abri aqui as perguntas para os nossos internautas aí, e a Lia Borges está me mandando um direct aqui no meu Instagram. Né? É porque a gente já está com 47 minutos, o tempo passa muito rápido. Voando, é muita pergunta aqui que tem para fazer, né? E a Lia Borges está perguntando... ser bastante objetivo. Está perguntando o que você pensa para os RDAs. Olha, inclusive, Lia, semana passada eu estive na tribuna da Assembleia dizendo por que o prefeito está dispensando os RDAs, se a própria secretária de saúde do município falou que se chamasse todo o cadastro reserva, mesmo assim,
ia faltar gente. Sim. Você não pode tirar um RDA se não for para substituir um concursado. Lembrando, o RDA tem um prazo de até 4 anos. O poder público tem que fazer o concurso público e para aquela vaga específica trocar e colocar um concursado. Mas você não pode tirar um RDA e não colocar ninguém. Sob pena de você estar o quê? Parando de dar o serviço. O prefeito dispensou 75 senhoras profissionais da saúde. Sim. E eu estou pedindo para que ele reconsidere, porque a própria secretária afirma que se chamar todo mundo dos concursados em lista de espera, ainda vai faltar gente. Então, nós vamos tratar esse assunto com muita seriedade. Vou lá no Tribunal de Contas, inclusive numa parte do deputado Abdala. É possível fazer um ajuste? Lógico que é. Conselheiro, tudo bem, eu vou fazer concurso público, mas está aqui, ó. Se eu tirar a dona Maria lá, que é a técnica de enfermagem, eu não tenho concursado para entrar. Quem é que vai cuidar do povo? O Tribunal de Contas está certo em chamar a prefeitura e mandar fazer concurso. Mas existe uma coisa, o seguinte, que a vida vem em primeiro lugar. Então, eu vou tratar esse assunto com seriedade. Tem outros assuntos aqui para te perguntar, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui sobre o centro de Manaus. Né? A gente vê aquela bagunça. A minha esposa tem uma agência de turismo. Recentemente a gente tem um camping, o primeiro camping de Manaus é nosso. Ficaram um grupo de 9 alemães que vieram de motorhome aqui. E aí eles queriam fazer um city tour pela cidade. E aí a gente ficou tentando encontrar horários para encaixar. Porque o centro da cidade hoje dá vergonha de você levar um turista, um visitante ali. O centro virou uma grande Cracolândia. Nos principais pontos turísticos, aquele cheiro fétido, falta de segurança. Aí a gente levou esses alemães para lá à noite e teve que falar com cuidado. Não fica com o telefone, porque senão você corre o risco de ser roubado. O que o Wilker pretende fazer caso seja eleito prefeito para resolver essa logo situação? No início da minha entrevista aqui contigo, mas é o seguinte, que nós vamos primeiro, ao enxugar os custeiros da máquina, encontrar o dinheiro necessário para a contratação de novos... Mas a curto prazo, dá para resolver? Dá para resolver. Como? Incentivo à cadeia econômica. Vou procurar a CDL, Câmara de Gente Logista, que tem uma proposta muito boa para o centro, que o prefeito não levou em consideração. A ação social vai cair dentro do centro. O usuário de droga precisa ter um acompanhamento, que a saúde é uma doença. Certo? Nós temos, o efetivo da guarda é pouco, realmente. Mas nesse pouco, nós temos que priorizar. Até fazer o concurso e treinar, nós temos que ocupar o centro. Tem muito hoje guarda municipal que está em locais hoje que pode ficar. Não é o ideal, mas nós temos que priorizar. O efetivo hoje é 400. Tirando as escalas e os afastamentos, não tem 200 guardas municipais em Manaus. Mas com 50, 30 homens no centro da cidade, já começa a dar uma sensação de segurança. Sim. Não dá, tu é empresário, não dá para deixar no centro o camelô que não foi registrado. Não tem que aguente lutar com aquele que não paga imposto. Manaus já tem todo o camelô já devidamente registrado. Botar para funcionar os nossos terminais de ônibus também, que tem muito box ali, da mesma forma fechado, movimentar a economia. Então, eu vejo que o governo municipal, que esse abandonou o centro. Certo? Olhar com o centro, ou sob pena de se perder, de virar um bairro da luz em São Paulo. Aí depois fica mais difícil. Sim. Então, não é só conter a questão da droga, é também levar uma atividade econômica para lá. Ocupar, policiar, incentivar, aportar recursos lá, renunciar impostos, para com isso incentivar toda aquela cadeia econômica. Nós temos propostas nesse sentido. Acredito que até o final do ano de 2025 a gente já tenha feito o concurso, já tenha feito o treinamento, porque você não pode colocar um guarda municipal armado sem um devido treinamento. Tem que saber como lidar, não é também só ter a arma letal, a arma de choque também ajuda. Você não vai puxar uma arma de fogo todas as vezes para conter. Você tem casos e casos. Uma viatura, os terminais hoje,
Vamos lá, tem 200 homens, nós temos 6 terminais em Manaus. Não dá para fazer uma escala, pelo menos da Guarda Municipal, no horário da madrugada, início da manhã e aquele da noite, que é mais perigoso. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, mas já olhando para o futuro. Pois é, terminal hidroviário e rodoviário. Manaus tem hoje, eu acho que a pior rodoviária do norte é a de Manaus. E terminal hidroviário a gente tem sabe que é deficitário. O Wilker, tornando-se prefeito, tem alguma proposta para um terminal hidroviário e melhorar essa questão aí do... A gente sabe que não é responsabilidade, mas a prefeitura chamar essa responsabilidade para ela. A curto prazo, eu acho que a atual rodoviária merece, aonde está hoje, pode ser melhorada. Sim. Certo. Manaus vai crescer muito na direção da zona norte, principalmente ali da Barreira. Mas hoje eu iria trabalhar melhor ali a rodoviária, certo? E a questão daquele nosso porto de Manaus ali, daquele ali perto da Panaí, eu não tenho dificuldade. Se o governo federal não socorrer, aí nesta hora que aí o empréstimo funciona. Eu tenho inveja. Eu não sou muito tenho inveja não, mas quando a gente vai lá em Belém tem as docas, Sim, né, cara? estação das docas. Caramba, né? O prefeito acertou ali na questão, porque não pode ser só erro, né? Sim. Acertou na questão ali do Mirante, são aparelhos turísticos. Manaus precisa ter aparelhos turísticos. E a questão aí do terminal, ele não é só uma questão da carga e descarga de uma forma ordenada, mas nós precisamos conciliar isso também com a questão turística. Sim. Então isso... isso que eu falo, não seria o caso de separar, deixar ali o centro histórico de Manaus, mais uma questão turística, Cara, e o embarque e desembarque de passageiros levar tipo pro São Raimundo ali? Pode ser uma opção, já tem aquela infraestrutura sim, lá, na já verdade. tem Já tem aquela infraestrutura. Eu acho que se trabalha situações conversando com a sociedade. Nem tudo você consegue de um plano de governo colocar no papel. Você consegue fazer os eixos principais. Mas, por exemplo, eu acho que o nosso mercado Adolfo Lisboa ele é subutilizado. Pô, toda vez que eu vou em São Paulo, cara, eu acho o mercado municipal de São Paulo top, bicho. Lá tem tudo. Mas vai lá dia de sábado, vai lá de sexta-feira. Gourmetizaram tudo, né? Tudo, cara. Cara, nós temos um belíssimo aí, nós temos trabalhado também a questão dos ambientes. Sim. Manaus precisa ter aparelhos turísticos de retenção. Por exemplo, pode pegar a época da pesca. Nós temos, uma economia de pesca, principalmente voltada para o interior. Mas o turista, ele não fica 48 horas em Manaus. Sim. Ele passa direto para Barcelos. Ele pousa, pernoita e viaja. Na volta, ele praticamente não fica em Manaus. Manaus tem que ter atrativos para a retenção, certo, desse turista. Pô, nós somos uma cidade bela. Nós temos aí infelizmente, Manaus cresceu de costa para... A nossa orla precisa ser melhorada. Pô, ali o Educandos, melhor trabalhado. Então nós temos pontos. Manaus é muito maior do que só a Ponta Negra, gente. Sim. Wilco, eu já estou estourando o tempo imagino, aqui, então vamos correr aqui. Eu vou te falar alguns nomes e aí você faz um resuminho para mim aí, tá? Que seriam os teus concorrentes, né? Davi Almeida. Olha, eu alertei Manaus há 4 anos atrás. Eu era o vice do Amazonino. Sim. 4 anos depois, as pesquisas já mostram uma desaprovação, certo, da gestão. Teve tudo para acertar, mas o seu temperamento, eu acho que foi um dos maiores adversários do próprio Davi. Amon Mandel. Não é um mau menino, mas o que estão fazendo com ele é uma maldade. Certo? Ser deputado, eu fui vereador e sou deputado. Legislar é uma coisa. Administrar é totalmente diferente. O Amon não tem experiência para administrar uma cidade complexa. Eu já tive 23 anos de idade. Sim. Quando eu saí da economia da UFAM, formado, eu tinha 22 anos. Hoje é o Wilker de 47 anos de idade. Vai fazer 48 agora, em agosto. Mas eu já fiz minhas 2 pós, meu mestrado, terminei meu doutorado. Sim. Então, a experiência necessária para enfrentar os desafios de uma cidade como a nossa. O Davi, eu não posso dizer que ele não é um cara vivido. Olha as consequências da cidade. Entregar uma cidade, saindo do Davi, na mão do Amon, é suicídio. Me assombra quem não reconhecer isso. Sim.
Os empresários que aqui me escutam, eu duvido tu dar a tua empresa para o Amon administrar. Mas você quer dar a cidade de 40 bilhões de reais para um rapaz de 23 anos. E nada contra. Ah, tu tá contra a juventude? Não. Mas todo mundo tem uma coisa que só o tempo dá. Experiência. Sim. Roberto Cidade. Meu amigo, gosto do Roberto, mas divergimos em relação ao Wilson. Eu acho que o Wilson sem o Roberto era bem melhor. Mas com o Wilson eu acho que vai ser o grande calcanhar de Aquiles. Maria do Carmo Cefai. Uma boa professora, uma boa empresária de sucesso, mas o setor privado é totalmente diferente do público. Sim. Muito diferente. As leis são outras, certo? A pegada é outra. Então, eu acredito que ela eu até conversei com a Maria do Carmo, seria no início da carreira, a vereança, como está fazendo agora o Menezes. Seria uma excelente vereadora para conhecer a engrenagem, para conhecer o que é o parlamento municipal, porque administrar uma prefeitura é totalmente diferente do que administrar o setor privado. Marcelo Ramos. O Marcelo hoje veio para uma missão, hoje meio que eu não consigo identificar o perfil dele. Ele começou no PCdoB, foi para o PSB, foi para o PL e a PSD, agora PT. Eu acho, aqui de forma muito clara, que o PT aí errou. O melhor nome era Anny Moura. Você se ia ganhar. Mas vem da base, né? A forma como fizeram em relação a ela, de verticalizar, certo? E outra coisa, eu sou de direita e tá pegando muito esse negócio Lula, aí vem o Alberto Neto Bolsonaro. Manaus não pode ficar nesse negócio de esquerda e direita. Sim. Os problemas de Manaus, para mim, são meu maior adversário. Eu sou de direita, mas eu vou governar também para quem é de esquerda. Certo? Aquelas alegações de lado, infelizmente, que me entristecem. Ontem eu vi o Cabrini, negócio do Rio Grande do Sul. Quando a casa alaga, ela escolhe ideologia? Não, gente. Nós temos que ter uma proposta para Manaus. Então eu acredito que a candidatura do Marcelo não é uma candidatura que venha com um propósito para Manaus. É muito mais de defender o interesse do presidente Lula. Ok. Wilker, eu queria te agradecer desde já de ter aceito o convite. Eu que agradeço, Moisés. De vir aqui no Portal I9 falar com os nossos internautas, os nossos seguidores aí. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Eu, primeiramente, parabenizo porque essa é a importância que tem hoje dos portais, da rede social, do YouTube, porque eu tenho certeza que a população precisa ter o amadurecimento que nos próximos meses. Eu gosto de brincar o seguinte, quando eu vou para minhas reuniões, eu falo o seguinte, olha, cada um de nós tem uma cota de ação dessa empresa pública chamada Manaus. Sim. Vocês daqui a alguns meses vão escolher o CEO. Para quem não sabe, CEO é o diretor-presidente. O que a Samsung faz quando bota o seu presidente? Que devolva lucro para os acionistas. Sim. O que quer a população? Que devolva os serviços dos impostos para a população. Eu te pergunto, o currículo, o preparo, a experiência do prefeito não conta? Porque nós estamos falando dessa empresa pública difícil de administrar, que eu espero que você que está me assistindo aqui possa ir lá nas minhas redes sociais, me seguir, fazer uma varredura. Não é de agora do Wilker pré-candidato. O que o Wilker pensava há um ano atrás? O que o Wilker pensava há 2 anos atrás? Porque agora todo mundo se veste de pele de cordeiro. Todo mundo agora é o valente da sociedade, é o que se importa. Mas uma coisa que a internet, que as redes sociais não deixam apagar, é o passado, não é verdade? Está tudo lá. Então eu quero poder ter essa oportunidade de que vocês possam contribuir para a formação do nosso plano de governo. Nós temos inúmeras propostas lá. Quero dizer, Moisés, que estou preparado para os debates. Queria que pudéssemos estar aqui com o Amon e com o Davi, certo? Debatendo aqui, sem cola, ao vivo. Mas eu sei que eles não vão topar. Eles não vão topar, vão fazer uma campanha se escondendo daqueles que têm capacidade de debater, certo? Qual é a chance do Amon ter pego já o balanço da prefeitura e a LOA 2024 e ter estudado? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu falo para os dois, o Amon aqui, talvez nem o prefeito
sabe os números da prefeitura que ele administra. Porque se ele soubesse, não permitiria o desperdício da coisa pública, como está acontecendo hoje na gestão dele. Eu agradeço a oportunidade. Ok, o internauta está atento aqui, ele está me lembrando aqui. Você esqueceu de perguntar o que ele acha do Alberto Neto, realmente, desculpa. Perfeito, eu falei. O Alberto, eu gravei um vídeo seguinte. O Alberto, ele é um cara que alicerça 100% a sua candidatura ao fato de ser Bolsonaro. Eu falei, peraí, Bolsonaro... Isso não é pré-requisito, né? Não é. E outra coisa, ele é Deus, pátria e família em Brasília, mas quando chega em Manaus, ele fecha os olhos para todas as atrocidades. Lembrando, nos 4 anos, agora que ele começou a cobrar o Davi, antes disso, antes de ser pré-candidato, não cobrava uma linha do atual prefeito. Nunca cobrou nada do atual governador. Então, para mim, eu chamo o Alberto de meia-direita, porque ele só funciona em Brasília. Ok, mais uma vez obrigado. Obrigado, Wilker. tá? Obrigado mesmo. O Wilker vai voltar aqui com certeza mais para próxima aí talvez já como candidato se mesmo Deus quiser, a prefeito de Manaus, e aí a gente vai abrir um tempo maior aqui, porque ficou muita pergunta para ser feita e a gente acabou não fazendo devido ao tempo. Mas agradecendo aí ao prestígio da sua audiência, amanhã nós estaremos aqui de volta. Já iniciamos hoje aqui com o Wilker essa rodada com os pré-candidatos a prefeito. Vamos trazer também alguns pré-candidatos a vereador, é claro que todos não. Tá certo? E aí você acompanha tudo isso se inscrevendo aqui no canal do YouTube do Portal ITV em 9 e ativando o sininho para receber as nossas notificações. Curta, comente e compartilhe esse vídeo aí. Nós vamos fazer alguns cortes aqui dos principais momentos aqui da entrevista do Wilker para estar postando lá no nosso Instagram também. Muito obrigado a todos vocês. Portal i9, blog do Moisés Dutra, informação com opinião e credibilidade. Até a próxima. O Governo do Amazonas apresenta: onde tem transformação em Manaus, tem trabalho do governo estadual. E aí, galera? Hoje quem vai fazer as perguntas sou eu! E não precisa ser gênio para responder. Com o Passe Livre Estudantil, que beneficia 170 mil estudantes da rede pública municipal e estadual. Manaus tá mudando ou não tá? Tá! Onde tem transformação, tem o Governo do Amazonas trabalhando por mim e por você. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Em junho, o mundo vai parar. Caprichoso e garantido, apresenta um espetáculo do povo da floresta. Quero toda a vida viva, nosso canto é vital. É vermelho, é Brasil, é Parintins, é o festival. Deixa essa camisa azulada, molhada de suor. No tambor vem a pancada. Eu sou assim, eu tô aqui pra brincar o povo. Durante 3 dias de festa, Parintins se torna o palco do maior festival folclórico do planeta. 1, 2, 3, começa! O espetáculo! É encanto e emoção na Ilha da Magia. Tudo isso feito pelas mãos de um povo guerreiro e acolhedor. Artistas, caboclos, amazônidas. Sou Curume da Baixa, sou do São José. Eu sou o sentimento vermelho, eu sou o torcedor batuqueiro. Garantido eu sou, eu sou, eu sou. É o povo que arrepia, que se chover a alegria. É o povo da camisa azulada, pra guerra do boi, pra festa do boi. É o povo caprichoso, eita povo orgulhoso. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, vem se emocionar e brincar de boi em Parintins.